de grana. E eu quero já fazer um agradecimento ao nosso fã-clube. A gente ama vocês, tá? Isso. Depois vocês acertam o cachê lá fora. Só uma coisinha, produção. Quanto tempo vocês trabalham com a gente? Quantas vezes eu falei que na frente eu quero gente bonita? Ó, produção, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. As nossas últimas 3 filmagens, a gente não conseguiu gravar. Queimou o filme. É a esperança, produção, trocou a câmera pelo menos? Então tá, pela fé, tá? A nossa esperança era regravar o primeiro programa justamente por isso, por causa das pessoas feias. Tá mais ou menos, eu diria. Melhorou. Um pouquinho. Aquela garota ali tá dando realce. Sim. É a criancinha, tá? Criança sempre salva. Não é você não. Criança sempre salva, essa é a realidade. Mas Vamos explicar o nosso programa então, porque eu tô vendo que tem um público novo. Vocês receberam umas plaquinhas, não receberam? quem tá com a plaquinha? Isso, Tem alguém sem muito bem. plaquinha? Não, produção eficiente hoje, parabéns, tá? Aquele desconto que eu ia fazer de 10% não vou fazer mais, tá? Aumento a gente não dá, a gente retira desconto. Bom, então, vou explicar. A gente vai mostrar algumas situações hoje do dia a dia de vocês também, né? Então, a gente vai deixar que vocês escolham o final das nossas histórias, tá? Então, nós vamos dar a alternativa A, B e C. Se vocês quiserem a A, vocês vão fazer o quê? Gente, prontidão, tá? Tá muito devagar. De novo. Qual alternativa vocês querem? Muito bem. Vocês me... Parabéns, produção. O público é até mais inteligente, muito rápido. Tá melhorando. Começando a gostar desse público. Tem até, ó, olha a gente ali. Que chique sou eu. Online. Vamos começar, então? Pode começar. A gente vai começar mostrando a primeira cena, que é a seguinte. Vamos lá, pessoal. Você chega no seu ambiente de trabalho e se depara com a seguinte cena. Vamos lá, o que você faria no lugar dessa nossa querida amiga? Alternativa A, você ignora, afinal, briga de marido e mulher, não se mete a mulher. Alternativa B, você incentiva? É mesmo. Ou alternativa C, você aconselha. Vamos lá no 3, pode levantar para aqui, 2, 3 e vai! É unânime, vamos continuar a cena. Muito bem, essa é a primeira semana. Salva de palmas para ela. Agora a gente vai para a segunda cena também do cotidiano de vocês. Nessa cena eu vou precisar de participantes. Voluntários, por favor. Um de cada vez, Voluntários, por favor, senão a gente vai ser obrigado a usar a nossa democracia. Democracia, para você. Democracia não vai falar nada. Vamos lá. Vocês vão montar fila de um ônibus pra gente. Tem o do fã-clube também, querido. Pode vir no fã-clube, por favor. Vem um moço de óculos ali, ó, pra mim. Dá pra ter mais gente? Dá pra ter mais gente? Dá, é uma fila de ônibus, são 6 horas da tarde
fila de lotação. Os ônibus estão em greve, só tem lotação rodando. Eles vão vir lá do Tucuruvi pro Cocaia e tá chovendo. Tá chovendo. E você chega e se depara com essa fila. Vamos lá? A produção está trabalhando? Produção, por favor. A produção tá cheia aqui. Muito obrigado. Quem contratou esse moço aqui? Foi você? A ajuda vinda do céu. É divina, então. Beleza. Eu tô bonita? Tá, não pode mentir, né? Ai, obrigada pelo clube. Amo vocês. Vamos lá. Me deu essa ajuda. Então tudo bem. Vai lá. Você está chegando na fila. Vem chegando na fila. Dá uma olhada. Misericórdia! Tem muita gente nessa fila. Como é que eu faço pra ir pra casa? Aí vem as 3 alternativas do que você faria no lugar dela. Alternativa A: você aproveita de um conhecido na fila e fura a fila se tiver alguém. Alternativa B: você aproveita a primeira oportunidade, independente de ter alguém que você conhece na fila, e fura essa fila. Ou alternativa C: você vai até o fim e fica parado como um bobão. A maioria vai ficar parado como um bobão na fila e segue a cena e vai. É porque não são vocês que estão na fila, né? Oi, querida, tudo bom? Não, eu sou crente, eu vou pro final da fila. Muito bem, essa foi a outra cena. Uma salva de palmas. Essa banca é mais eficiente. Parece que a gente tem mais de 800 pessoas aqui dentro. Eles dão uma salva de palmas para eles mesmos. Isso é lindo. Eu acho que a gente vai contratar efetivamente essa banda. Sim, muito bem. Gente, agora vamos para a próxima cena, tá? Vamos continuar no seu dia a dia. Você conseguiu entrar no ônibus depois de ficar lá com um bobão na fila? Ai, gente, eu preciso de 5 pessoas. Não, 6. 5 pessoas. Pode ser os mesmos da fila, vocês entraram no ônibus, queridos. Isso, agora o nosso ator, ele conseguiu entrar no ônibus depois de ficar na fila, né? E assim, todos os bancos preferenciais já estão ocupados, tá? Por velhinhos, gente deficiente. Cadê o deficiente? Não tá agora, né? Então você é o deficiente agora, tá, querido? E aí você senta no banco comum. E todos os bancos já estão ocupados. E acontece a seguinte cena. Lá sumiu. Uma velhinha? Pois é, gente, entrou a velhinha no ônibus, todos os bancos preferenciais já estão ocupados por velhinhos e deficientes. O que você faz? Alternativa A: finge que está dormindo. Alternativa B: se compadece da pobre velhinha e se oferece para segurar os seus pertences. Ou alternativa C: você oferece um lugar para a velhinha. Vamos lá. Esse público é muito melhor que os outros, gente. Eles escolheram a alternativa C: oferece um lugar, claro. Muito bem, mais um pontinho pro céu. Vamos para a próxima cena? Parabéns. Na próxima cena, você ficou lá no ônibus em pé porque você deu lugar pra velhinha e você chegou em casa, né? Tá cansado. E aí você tá no conforto do seu lar descansando. Cadê o conforto do lar? Tá demorando. Porto do Lar. Produção, Porto do Lar, produção. É isso que você chama de conforto, produção. Isso, agora sim, ele está no conforto do lar. Dá pra rolar uma campainha, banda? É, por favor. E acontece essa cena.
chega uma pessoa, um pedinte no portão. Alternativa A, passa amanhã, o dono da casa não está. Alternativa B, você doa um velho duro mesmo, que você já ia jogar no lixo. Ou alternativa C, você doa algo bom, né? Você compadece da pessoa no portão. Vamos lá. Gente, eu tô orgulhosa desse público. Vamos lá, então foi a alternativa C, doa algo bom. É isso que eu tô falando. O que tá acontecendo aqui? Parabéns, gente. Essas foram as nossas 3 cenas de hoje. Obrigada. Essa banda é sensacional. Mas a gente sabe que isso não acontece na realidade, né, gente? Convenhamos. Convenhamos que não é bem assim que funciona. Então nós vamos sair da ficção agora, A ficção. e nós vamos Exatamente. mostrar o que acontece na realidade. Tudo bem? Vamos voltar à primeira cena. Falei pra ele. Pode usar o microfone, Nancy. Bom dia, amiga. Bom dia, eu vou falar pra você. O que aconteceu? Aquele meu namorado, quer dizer, ex-namorado agora, eu já não aguento mais. É as mesmas coisas sempre, as mesmas brigas. Eu não quero nem saber. Eu sei que hoje eu vou sair mesmo, eu vou beber todas, vou pegar o primeiro que aparecer. Vamos à primeira cena que normalmente pode acontecer. Ela vai ignorar a situação. Vamos lá? Tá bom, então. Muito bem, isso que é amizade, não é mesmo? Briga de marido e mulher não se mete a colher. Vamos para a alternativa B. Agora o incentivo. Você disse que vai aonde, amiga? Vou pegar o primeiro que aparecer. Eu nem sabia. Amiga, não é assim pegar o primeiro que aparecer. Pega o primeiro que aparecer de carro na sua frente, né, querida? Porque você vai ter alguma vantagem, então melhor que o seu. Vai lá, vai na fé. Ou isso que é amiga. Muito bem, vamos para a segunda situação. A fila do ônibus, cadê a fila do ônibus? Cadê o preferencial, por favor? Muito bem, muito bem. A nossa querida agora chegando na fila do ônibus. Valendo! Misericórdia, o tamanho dessa fila. Se eu não vou chegar nunca em casa, e agora? Encontrou amiga, encontrou amiga. Oi, querida, tudo bom? E agora ela vai se aproveitar dessa amiga para furar a fila. Ai, que... A menina se revolta, fila. Chegar em casa também. É, tô aqui, Mas você tá na minha frente, querida. Ema, cada um com seus problemas, querido. Tem comigo. Uma salva de palmas para essa fila maravilhosa. Não, fila, continua. Tem a outra cena. Bom, então tá lá, você entrou no ônibus, né? Todos os preferenciais ocupados, ela tá grávida, velhinho deficiente. E aí, gente, será que ele pega os pertences dela ou finge que tá dormindo? Muito bem, isso é um crente de verdade. Parabéns, gente. Obrigada.
agora ele vai ver se ele dá um pão velho ou passa amanhã que a dona da casa não está. Sabe o que é? A dona da casa foi um pet shop. Porque a gente apareceu um passarinho aqui em casa, a gente ficava na campainha, mas era um passarinho. E ela foi no pet shop para uma campainha. Você pode passar tarde? Você pode passar amanhã? Semana que vem? E pode trabalhar de vontade. Melhor ainda, tem uma coisa que ficar sem. Ó, tava lá no forno, a moça veio um dia, mês passado, aí eu disse que eu tinha uma coisa que eu É isso aí, muito obrigada, gente. Nosso programa é Vida de Crente, né? A gente está mostrando essas cenas para vocês para falar uma coisa muito séria. Que assim, no dia a dia nosso, no trabalho, na fila do ônibus, dentro do ônibus, nós podemos mostrar Jesus para as pessoas, tá? Não precisa ficar lá pregando também. Ótimo, pregue. Mas se você puder mostrar Jesus com seus atos, será muito eficiente, não é, Vini? Realmente, com certeza. Então, a gente vai deixar a nossa frase fechada. Tá, ele não sabe a frase. Jesus procura pessoas que, mesmo tendo pouco a oferecer, estão dispostas a serem usadas no momento oportuno. Gente, fiquem de olho no momento oportuno que ele vai acontecer, tá bom? Vamos finalizar o programa? Vamos finalizar o programa. Primeiramente, uma salva de palmas! E aí, galera, quem gostou dessa sketch, dá uma salva de palmas, gente. Quero agradecer ao pessoal da PBG, obrigado pela visita, que a gente possa estar fazendo esse intercâmbio mais vezes. E agora é o melhor momento de todos, o mais importante, que é a palavra. Queria chamar nosso irmão Gustavo. Vem. Estenda suas mãos para cá. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, este é o teu momento, Senhor Jesus. Que a tua palavra, Senhor, seja dita nesta noite. Como diz, Senhor, a tua palavra, que nenhuma palavra sai da boca do homem, se não for pelo teu Espírito. Espírito Santo, tu que é o mestre permanente da igreja, use, Senhor, o teu servo. Como a Priscila mesmo disse, o Senhor usa quem se dispõe. Senhor, aqui está teu servo que se dispôs a fazer a tua vontade. Capacita, Espírito Santo, usa, Senhor, em nome de Jesus, para que a tua palavra que cura, que liberta, Senhor, seja ministrada nesta noite. Que ela, Senhor, a sua palavra que é viva e eficaz, Senhor, que ela despedaça qualquer jugo, Senhor, que ela quebra o coração de pedra e transforma num coração de carne. Senhor, usa o teu servo, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa sua
Paz do Senhor, igreja? Amém. Glória a Deus, hein? Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, podendo trazer a palavra do Senhor para a vida de vocês. Mas antes, uns 5 minutos antes de começar o culto, estava com ansiedade, estava com nervosismo, cara. Parece que a gente desaprende, né? Quando ficar muito tempo sem fazer alguma coisa assim, né? Mas eu sei que o Senhor tem algo muito grande para a sua vida nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5. Faz assim, ó, antes de você abrir a tua Bíblia, eu quero convidar você a ficar de pé. As coisas acontecem assim de uma hora para outra, a gente tem que aproveitar. Eu queria que você pegasse a tua espada e levantasse lá em cima, ó. E agora que a gente sabe quem é que não trouxe, ó. Dá aquela sacudida assim, ó, para envergonhar o inimigo, em nome de Jesus. Diz assim comigo, ó. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, galera. Mateus capítulo 5, versículo 14. Olha lá. Ganhei um copo d'água no copo de vidro. Tô parecendo peso aqui. Ah lá, ele tá de olho em mim, hein? A responsabilidade, hein? O cara já entra nervoso. E aí o bispo, olha, tô de olho em você. Ei. Mas não tem lugar melhor pra gente estar senão na presença do Senhor, não é verdade? Então vamos deixar Deus usar a gente aqui, mais do que Ele já nos usou, né? Nos louvores, na peça de teatro. Eu falei pro cara aqui, ó, pede pro povo de Deus falar a verdade. E a galera começa a levantar por aqui no mais fácil, né? Como se fizesse. Fala a Deus. Vamos lá, galera. Capítulo 5, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos neste momento entrar na Tua presença um pouquinho mais, Senhor, para, Senhor Deus, poder extrair o que há de melhor de Ti, Senhor Deus, que é a Tua palavra, Senhor Deus, e que nós possamos viver, Senhor Deus, de acordo com o que ela nos ensina, Senhor, que nós possamos praticá-la, Senhor Deus, Pai, com a nossa vida, porque não há melhor maneira, Pai, de evangelizar, de dar testemunho, se não for com as nossas vidas, Senhor. Então venha, Senhor Deus, habitar em nós com o Teu Espírito Santo, para nos dar força, para nos capacitar, para que na hora das dificuldades, aí sim nós possamos mostrar que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, Jesus ele sobe no monte para dar aquele maravilhoso sermão aos seus discípulos, né? E ele afirma: vós sois a luz do mundo. Mas eu queria que vocês segurassem essa ideia e voltassem um pouquinho lá no início. Mas quando eu falo no início, é no início mesmo, lá em Gênesis. Bem, lá no início Deus ele criou todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou os animais, e teve tempo ainda para criar a gente. Fala a verdade, hein? Do pó da terra Ele nos criou. Lá em Gênesis 1, 26 e 27 diz que ainda de nos criar, Ele nos deu autoridade sobre todas essas coisas. E disse Deus: façamos o homem à nossa semelhança. Conta com a pessoa que está do teu lado aí, ó. Diz assim: meu irmão, você é a cara de Deus, cara. Pode dar um sorriso mesmo, dá um sorriso aí. Meu irmão, não se sinta não feio, batido. Ah, você não penteou o cabelo, não importa, meu irmão. Olha pra cara dele e fala assim: meu irmão, você é a cara
cara de Deus. Amém. Eu queria também aproveitar esse momento para dizer uma coisa para você. Isso vai ser difícil pra caramba. Eu queria convidar você, a partir do momento que você sair daqui, você ir para sua casa, no seu banheiro, na frente do espelho. Você chega na frente do espelho, essa eu duvido que vocês fazem. Chega na frente do espelho e fala assim: ó, ei, Senhor, tô indo demais, hein? Tem gente que já faz isso, já, né? Eu queria convidar você a fazer isso nessa noite, para você sair daqui. Chega na sua casa e fala assim: mãe, pai, porque eu descobri que eu sou a cara de Deus. Você é igualzinho, caprichou demais em mim. Amém? Então, sendo assim, já que Jesus, já que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e ao mesmo tempo Ele diz aqui que nós somos a luz do mundo, nada melhor do que a gente seguir o exemplo de Deus. Então, já que Ele afirma aqui, é sinal que Ele também é a luz do mundo. Então, eu queria convidar vocês a abrirem no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Vamos lá, eu vou junto com vocês aqui, vamos dar um passeio pela palavra. Capítulo 8, versículo 12. Quem achou da glória a Deus? Quem não achou, misericórdia. Ou miseriquema, né? Como as irmãs falam aí. Que foi, irmão? Me ajuda aí. Tá lá. Só aqui só. Ele facilita para quem não traz. Então diz assim a palavra do Senhor: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, muito mais do que apenas dizer que o Senhor Jesus é a luz do mundo, Ele nos dá um segredinho, cara, para não andar nas trevas. Ele fala: eu sou a luz do mundo, e quem anda nos meus caminhos não anda em trevas. Muito pelo contrário, vive a plenitude, vive a luz de Deus. E essa luz é a vida de Deus. Afinal, qual é o plano de Deus para as nossas vidas? É ter vida em abundância. Então, o que eu entendo dessa luz? Essa luz não é feita para a gente guardar dentro de uma caixinha, não. Colocar essa luz dentro de uma caixinha e lá guardar na gaveta de meia. Ah, a luz de Deus é muito boa, cara. Não quero compartilhar com ninguém, não. Quero só para mim, só. Ou senão você começa a andar num grupo de jovens, esse grupo está tão unido. Pensa só você abrir para mais gente entrar, até essa galera enturmar, isso é muito difícil. Eu quero essa luz só para mim, só eu compartilhar a luz, eu não. Mas muito pelo contrário, Jesus Ele nos chama para levar essa luz para o mundo. Assim como a jovem aqui disse, Jesus procura quem está disponível. Se Jesus te levantar e você ficar, não sei, Jesus levanta outro. Por isso que a gente está querendo preparar, está disposto a se ligar a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá então para Mateus capítulo 5. Esse vai e volta. O Senhor diz no versículo 14, né? Vós sois a luz do mundo. Então você começa a imaginar Jesus subindo no monte para ministrar, para pregar no sermão. E ele aponta para uma galera como se fosse isso aqui, ó. Vós sois a luz do mundo. Então você imagina, como é que você está se sentindo agora? Imagina Jesus chegando para você agora e falando assim: você é a luz do mundo, cara. E aí? Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Aí você para pensar: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí você começa a pensar assim: meu Deus do céu, quanta luz que eu tenho. Ao ponto dele falar que não se pode esconder uma cidade edificada. Jesus Ele te levanta e Ele fala para você: meu irmão, minha irmã, você vai ter tanta luz, mas tanta luz,
que não vai poder se esconder nada de você. Você vai iluminar tanto as pessoas que estão próximas de você, como as pessoas que estão na tua casa, como as pessoas que estão na tua casa, tua família. Então você coloca no teu coração, meu irmão, que é a partir de você, das tuas atitudes, da tua decisão em servir a Deus, que você vai começar a transformar as pessoas que estão à tua volta. Mas aí você fala, poxa, meu, para mim servir a Deus eu preciso estar aqui em cima do púlpito. Não, isso aqui muitas vezes é um chamar de Deus. Se você der um chamar de Deus, você vai subir aqui e vai dar o seu melhor para Ele. Mas você pode louvar. Você pode chegar na tua escola, na tua faculdade e conversar ali com a pessoa e dar um conselho. Viver as plaquinhas que vocês levantaram. Você vê como é que é as coisas? Uma coisa contribui para a outra, né? Você viver. Poxa vida, eu dar um lugar para uma pessoa dentro do ônibus pode transformar a vida dela? Pode ter certeza de uma coisa. Mesmo que você não queira, mesmo que você saia da tua casa, poxa, meu cabelo está desarrumado, eu estou mal vestida, pode ter certeza que vai ter alguém reparando em você. Então se você dá um lugar para uma pessoa, você fala assim, poxa, tinha 30 lugares dentro desse ônibus, aquela pessoa ela se colocou à disposição para levantar, dar lugar para aquela senhora. E o que aquela pessoa tem de diferente das demais? A luz de Deus, a luz de Cristo, que é a principal diferença que nós temos que ter. Então, como eu falei agora há pouco, essa luz que Deus ele te dá, não é para você guardar numa caixinha, muito pelo contrário, é para você liberar. Porque o amor que Deus tem por nós, o amor em abundância que Deus tem por nós, é para ser compartilhado, é para ser dividido, em nome de Jesus. E aqui que eu queria chegar, no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Jesus ele diz aqui, não para você se aparecer no meio da multidão, não fala isso. Ó, vai lá fazer, vai se aparecer no meio da galera, não, muito pelo contrário, que as suas boas obras, as suas atitudes, tudo aquilo que você tem para oferecer para Deus é o melhor. E quais são os 2 maiores mandamentos que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. É automático. Quando você começa a entender isso, você começa a viver isso, quando as coisas aparecem na tua frente, você começa a fazer o que você nem pensa. E é isso que Jesus quer que você faça aqui. Que as boas obras, elas se tornem um ato natural na tua vida. Que você começa a caminhar, você começa a fazer essas coisas e você acaba nem percebendo. Estou fazendo, estou vivendo essas coisas. Então Deus ele tem uma coisa muito grande para nós, para nos entregar, que é o seu amor. Então que nós possamos dividir esse amor. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar, só para vocês entenderem um pouquinho, eu queria que alguém me ajudasse. Eu queria que apagasse todas essas luzes aqui, ó. Alguém pode me ajudar? Só para vocês entenderem um pouquinho a importância. Amém. Glória a Deus. Só para vocês entenderem, eu vou fazer uma pergunta um pouco óbvia para vocês. Tá escuro, tá? Ah lá. Eu queria, Ricardo, que você acendesse qualquer luz aí. Isso, beleza. Melhorou um pouquinho, melhorou? Dá para enxergar alguma coisa, né? Então você imagina assim, Jesus ministrando, e no meio da multidão uma pessoa entendeu o que é ser luz no mundo. Aí ela começou a entender. Falou, opa, eu sou luz do mundo, cara. Então peraí, para ser luz do mundo, eu preciso viver a palavra de Deus. Então tá bom, entendi o que eu tenho que fazer. Sente mais uma aí. Olha lá. Melhorou um pouquinho mais, melhorou. Então o que essa pessoa fez? Essa primeira pessoa que entendeu, ela foi e pulou em mais 2 e falou assim, meu irmão, hoje eu aprendi uma coisa muito louca, cara. Hoje eu aprendi uma coisa muito louca, cara. Eu conheci Jesus, cara. Eu entendi o que é viver para Jesus. Eu entendi o significado do que é ser luz no mundo. Eu preciso compartilhar com vocês 2. Aí a galera chegou perto. Eu estou viajando, cara. Você vê como é que Jesus, não para estar conversando agora.
E eles começaram a conversar e essa pessoa conseguiu compartilhar essa visão para as outras duas. Sente mais uma, Ricardo. Aí, aquelas 3 conseguiram evangelizar mais 2. Só que não basta evangelizar, você não pode só evangelizar, porque senão isso vai dispersar e pode apagar de novo. Você precisa discipular, você precisa ensinar o significado. Foi isso que aquele cara sozinho fez para os 2 e foi isso que os 3 fizeram aqui. Só que ao mesmo tempo eles entenderam uma coisa a mais, eles chegaram a uma conclusão. Falou, ei, a gente está evangelizando, ei, a gente está evangelizando, cara. Esse pessoal está tirando uma luz. Você vai entender que está iluminando mais. As coisas estão ficando mais claras. Sente tudo aí, cara. Não é papagamento, é para você entender. Isso aqui é o que Deus quer que você faça lá fora, meu irmão. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer que você faça lá fora. Porque muitas vezes no ambiente que você está, você é a única luz que tem lá. Você é a única lâmpada que tem lá. Para iluminar, para levar o Evangelho de Cristo. Talvez você seja a única. Mas não é porque você é a única que você é o mais fraco no meio deles. Você tem um poder suficiente para influenciar todas as outras. Para transformar a vida de todas as outras. Tá difícil para acender as lâmpadas do fundo lá, meu irmão. Precisamos converter essas lâmpadas aí. Você tem poder suficiente para transformar a vida de todo lugar. Salmo 1 diz que a gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores, não é verdade? Mas o que é se assentar na roda dos escarnecedores? É você chegar no meio da sua faculdade, por exemplo, da sua escola, a galera lá falando do mau pagode e tal, oh, vamos fazer isso e tal. Você chega lá, cristão, senta e fala, é verdade, né? Vamos lá, é legal. Realmente isso não pode. Agora, quando você é luz, você chega lá, no meio da roda dos escarnecedores, sabe o que acontece? A luz de Deus chega junto. A tua missão lá é outra. Não é mais aquela galera que vai te influenciar, mas é você que vai influenciar aquela galera lá. E você deve estar se perguntando, poxa vida, mas eu preciso fazer isso, mas de que maneira eu posso fazer essas obras do Senhor? Sendo discípulo de Jesus. Sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque se a gente for olhar no título aqui, dos versículos 14 a 16, diz, os discípulos, a luz do mundo. Então, de que maneira a gente pode viver para Deus, realizar as obras de Deus, se a gente não for discípulo? Não tem como, sem chance. Mas a gente precisa ser discípulo. Como é que eu sou discípulo? Como é que eu sei que eu sou discípulo? Lá em Lucas, capítulo 14. Vamos lá, galera. Versículos 26, 27 e 33. Poxa vida, o que eu preciso ter, o que eu preciso ser para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que a gente entende nesse versículo 26? Eu preciso amar Jesus sobre todas as coisas. Poxa vida, mas eu preciso amar a Deus mais do que a minha mãe me botou no mundo. Sim, você precisa amar a Deus mais do que sua mãe. Mas você não precisa tratar ela mal, muito pelo contrário. E se você ama Jesus sobre todas as coisas, você vai amar a sua mãe também. Por quê? Porque você vai colocar a tua família nas mãos dele, você vai colocar o teu emprego, o teu sustento nas mãos do Senhor. Isso é confiança. Quando você ama alguém, você não confia em alguém, você não confia na pessoa. Assim não é diferente com Deus. Se você ama o Senhor, você confia no Senhor. Então automaticamente as coisas vão dar certo para você. O Senhor ele vai começar a tomar conta da tua vida, vai começar a transformar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 27.
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. O que é carregar a cruz? Jesus carregou a cruz de todos nós, mas é a nossa cruz. A nossa cruz são todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo que a gente enfrenta a cada dia. Aquela pessoa que a gente gosta pra caramba, acaba sendo uma cruz, mas a gente precisa carregar. E o segredo? Não murmurar, não reclamar, muito pelo contrário, dar graças a Deus, porque o mais importante que você já tem, que é a sua vida, e ainda você teve a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Então Ele te dá essa força para você carregar essa cruz, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa ir de encontro ao Senhor. Como a gente aprendeu ontem, 50% de Deus, 50% da gente. Vai querer ficar sentado na cadeira e querer que Deus faça o 100%, isso não vai acontecer. A gente precisa dar um passo, a gente precisa dar o primeiro passo, para que Deus venha e complete os planos que Ele tem na nossa vida. Amém? E o versículo 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia, abrir mão daquilo que eu quero para viver o que Deus tem para mim. Puxa vida, meu, mas para ser discípulo é muito difícil, cara. Às vezes eu estou na fila de ônibus ali, às vezes eu estou lá e eu não consigo, eu quero ficar sentado. Poxa, foi tão difícil entrar dentro desse ônibus para um lugarzinho para sentar e me aparece uma senhora. Mas você abriu mão daquele teu desejo que você tinha ali de descansar para ceder o lugar àquela pessoa. Você mostrou. Acabou, cortei contato, cortei relação. Aí a pessoa liga para um amigo que você tem lá no mundo, a pessoa liga: e aí, mano, vamos jogar uma bola? Não estou crente agora, me converti. Não, cara, vamos jogar assim, meu irmão, já falei, me converti, misericórdia, irmão, sai pra lá. E pelo contrário, quando a gente vira cristão, a gente precisa aprender a conversar, porque muitas vezes a gente vai evangelizar as pessoas na conversa, cara. Poxa, você virou crente, você virou cristão, ou crente. Muitas vezes as pessoas chegam e falam: você é um crente, mas você não é igual aos outros. Não, cara, você é diferente. Você escuta uma música diferente, você gosta de um teatro, você gosta de um show. O show não é aquela coisa de certinho, não, você é diferente, você tem um brilho, você tem uma luz diferente. Que igreja que você vai? Que Deus que você serve? Ganhou na conversa, já, ganhou na lábia. E é assim que a gente precisa ser para Deus. É assim que a gente tem que ser. Lá em Isaías 60, vamos lá rapidinho, gente. Estou terminando já, prometo para vocês. Isaías 60. Isaías ele menciona sobre a glória da nova Jerusalém, a glória da volta de Cristo, a glória de onde nós vamos habitar. E no versículo 1 diz assim, ó: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra. Qual é o único caminho de não viver em trevas? Jesus fala lá em João 8,12, né? E a escuridão, os povos, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasce.
levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas aos braços. Que resplandece a luz do Senhor sobre ti, sobre a Nova Jerusalém, sobre onde nós vamos morar. Então, essa luz ela vai resplandecer sobre nós também. E é isso que nós temos que levar neste mundo. Eu queria dar um exemplo para você, porque às vezes a gente enfrenta algumas situações e a gente não se sente capaz, não se sente pronto. Poxa vida, o que o Senhor tem comigo? Por que o Senhor me escolheu? E lá em Colossenses 1,13, antes mesmo de você pensar em Jesus, antes mesmo de você sonhar que Deus tinha um plano na tua vida, lá em Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos levou, nos transportou para o reino de sua glória. Então, antes mesmo de você pensar, Jesus Ele já fez um propósito, já fechou uma aliança contigo desde o ventre da tua mãe. As situações elas acontecem, sim, para nos testar, para nos provar, porque não existe provação sem aprovação. Então, se Deus está te provando, é porque Ele quer te provar, Ele quer te aprovar. Então saiba que o Senhor Ele tem um propósito contigo antes mesmo de você nascer. Ele já quebrou todo tipo de corrente que te prendia ao pecado, que te prendia ao império das trevas. E Ele te libertou para que você pudesse ver o melhor dessa terra na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria dar um exemplo de um cara que vocês conhecem muito, para encerrar rapidinho. Quem conhece Pedro aqui? Eu vi que o irmão levantou a mão assim. Vou perguntar de novo. Quem conhece Pedro? Ou já ouviu falar de Pedro? Amém, glória a Deus. Pedro ele tinha um gênio muito forte, né, cara? Pedro era teimoso demais, né? Pedro era muito teimoso. E lá em Mateus 16, 22 e 23, Pedro ele enfrenta uma situação com Jesus que talvez qualquer um daqui, se passasse, não continuaria firme nos caminhos do Senhor. Jesus ele anuncia sua morte. E Pedro, com todo aquele amor que ele tinha por Jesus, fala assim: não, Jesus, sem chance, cara, se depender de mim você não vai morrer não. Como é que Jesus responde? Arreda-te daqui, Satanás. Imagina só você falar com todo o seu amor: poxa, a vida não morre não, a gente ama você com tudo do nosso ser. Sai daqui, Satanás. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta? Aí a gente passa um período um pouquinho mais para frente. Jesus afirma: Pedrão, você vai me negar 3 vezes, cara. E Pedro, cabeça dura, não entende. Que Jesus? Você é louco? Falar isso? Não, nada. E acontece. Pedro vai e nega Jesus 3 vezes. E quando Jesus volta, Pedro, mais 2 discípulos vão pescar. Jesus volta. E os discípulos chegando em terra, se reúnem com Jesus. Jesus pergunta para quem? Para que possa apacentar as suas ovelhas. Para Pedro. Então eu quero dizer para você nessa noite: poxa, o que Deus vai querer comigo? Posso garantir para você, meu irmão, nessa noite o Senhor está dizendo isso para você. Eu quero é muito com você nessa noite. Eu quero que você faça muitas coisas para mim nessa noite. Porque o discípulo que tem a luz de Deus não foi feito para ficar escondido, não. O discípulo de Jesus tem que estar aqui, ó, na frente. Tem que se dispor. Tem que se colocar à disposição de Deus para servir o Senhor com todo o seu melhor, com tudo que Ele tem. Então eu queria convidar você nessa noite, nessa palavra,
que você é a luz. Jesus afirmou para você que você é a luz deste mundo. E que através das tuas obras, as pessoas vão glorificar o Pai. Então, onde você estiver, você pode fechar os seus olhos e falar assim: Jesus, você falou que eu sou luz, né? Eu estou sozinho aqui, ou melhor, eu não estou sozinho aqui. Porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, cara. Então eu não vou estar sozinho nunca. Eu estou aqui, eu quero que você me use. Em nome de Jesus. Eu quero ser luz aonde estiver. Porque aonde você está, a luz de Deus está também, cara. Onde você está, a luz do Senhor está. Seja no teu relacionamento, seja na tua família, seja no teu emprego. Onde você está, esse lugar tem que ser transformado. Esse lugar não pode ser mais o mesmo. E você está ali. Não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi uma frase que diz assim: ó, todo lugar é normal até Jesus passar por ele. Então, se a gente for aqui dividir, a gente está com quantas pessoas aqui mais ou menos hoje? Umas 40, 50, 60, 70? Profetizar, 120, 200, 400. Se a gente chegar lá fora, cada um vai para um canto, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família. Então essa luz, ela vai se locomover a ponto de contagiar outras luzes, para que essas outras luzes se locomovam também. E assim a gente pode viver debaixo do governo do Reino de Deus, debaixo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu queria chamar o ministério de louvor. E você com seus olhos fechados, enquanto o ministério de louvor se arruma aqui, eu quero ler aqui o teu chamado. Isaías 61. Toda a atenção, seu coração aberto para o Senhor, para você ter a certeza de que Deus está falando contigo nessa noite. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o Consolador, nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito de angústia, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Eu quero repetir isso em nome de Jesus. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação
e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Senhor, te dou graças, meu Deus, por este momento na tua presença, Senhor. Porque o Senhor Deus nos mostrou, Pai, que nós somos luzes deste mundo, Senhor. Que nós viemos, Pai, nesta terra com um propósito, Senhor Deus, de expandir o teu reino, Senhor. De levar a tua luz, Pai, aos quatro cantos dessa terra, Senhor. Seja, Senhor Deus, ministrando a tua palavra, Senhor Deus, seja louvando o teu santo nome, Pai. Não importa a situação, mas o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. O Senhor nos fez do jeito que nós somos, Pai, para que dessa maneira nós pudéssemos entregar o nosso melhor a Ti, Senhor. Porque só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor conhece, Pai, a nossa excelência, Pai, aquilo que nós podemos Te oferecer de verdade, Senhor. Então receba, Senhor, receba, Pai, o nosso coração nessa noite. Receba, Senhor, Pai, a nossa vida, a nossa família, o nosso sustento. Toma conta, Pai, de cada um de nós. Porque em meio às dificuldades o Senhor nos diz que nós vamos brilhar. A nossa luz vai brilhar. Mesmo em meio a tribulações, é aí que nós devemos nos glorificar o nome do Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, é aí que nós devemos levantar as nossas mãos, entregar aquilo que Deus nos tem dado, que nós possamos compartilhar aquilo que nós temos ganhado de Deus, que é o amor de Cristo. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Ainda que essa troca não seja justa, Jesus dá a sua vida e a gente ganha a vida eterna. Ele não se importou com isso. Muito pelo contrário, Ele se entregou a si mesmo. Mesmo sabendo de tudo que Ele ia passar, antes mesmo de acontecer, Ele viveu tudo aquilo que o Pai tinha desenhado, que tinha pedido para que Ele vivesse. Ele aceitou, Ele chamou a responsabilidade para si. Ele disse: Deus, Pai, eu vou, porque eu sei que esse povo tem algo contigo. A gente não pode simplesmente abrir mão deles, muito pelo contrário, a gente tem que amar eles. Porque eu sei que ainda mesmo que exista alguns ali que neguem a minha existência, que neguem o meu amor, eu sei que nesse meio há um povo que adora. Eu sei que ainda nesse meio há um povo que busca a minha presença. E nós não podemos condenar toda uma nação, toda uma geração, mas nós temos que dar força para esses que nos buscam, para que através da vida deles nós possamos convencer essa outra parte que existe um Deus que salva, que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que restaura, que cura, que traz de volta a vida. Creia num Deus de milagre, creia num Deus de transformação. Porque às vezes o Senhor está esperando essa atitude tua para transformar a tua casa. Diga mesmo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que a tua luz brilhe em mim, Senhor. Eu quero levar essa tua luz para os quatro cantos dessa terra, Senhor. E não vai ser nenhuma situação que vai me parar, não vai ser nenhuma situação que vai me segurar. Eu queria dizer algo para você, meu irmão. Muitas vezes nós vamos nos deparar em situações grandes, difíceis, e a gente vai olhar para Deus e falar assim: Deus, essa situação é muito grande, cara, muito difícil. Tem mais de 3 metros de altura, não vou conseguir não.
feche os seus olhos e comece a pensar assim, num jovem chamado Davi, que no meio do exército de Israel, um exército de guerra, não eram homens fraquinhos não, muito pelo contrário. O povo de Deus era um povo forte, era um povo que pelejava e que vencia as suas batalhas. Davi chegou no meio daquele exército, olhou para Saul e perguntou: quem é esse gigante? Quem é esse gigante que eu tenho que derrubar? Aí vocês perguntam, por que Davi teve essa atitude? E Davi fala: ó, Saul, mesmo que você ache que esse cara é grande aí, ó, mesmo que as pessoas ao teu redor cheguem para você e falem assim: meu irmão, você não vai conseguir não, cara, essa situação é muito grande, cara, não é para você não, não é para o seu bico não, é muito grande para você. Davi lhe respondeu, e o Senhor pede para que você responda da mesma forma. Davi olhou para Saul e falou assim: sabe por que eu vou lá? Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esse cara que para você é grande, para mim é pequenininho, cara. Essa situação que para você é grande, meu irmão, para mim eu vou tirar, vai ser fichinha para mim. Porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele que vai na minha frente preparando o caminho, aquele que vai na minha frente mostrando o que eu tenho que fazer, a palavra que eu tenho que falar, a situação, a atitude que eu tenho que ter. Muitas vezes você vai ser tocado pelo Espírito Santo para falar uma palavra de amor, para falar que Jesus ama essa pessoa. Às vezes uma frase como essa, tão simples para nós, pode transformar tantas vidas, tantos jovens que estão perdidos, caminhando na escuridão, e você, com a resposta, com a direção, com um caminho, Jesus vai tocar no seu coração, e você vai chegar lá e falar assim: Senhor, olha o tamanho desse cara, meu. Esse cara tem 2 metros de altura, ele é 3 por 4, meu. Se eu falar lá que Jesus ama ele, ele não for com a minha cara, eu vou tomar um tapa dele aí, meu. Que isso? Jesus coloca no seu coração nessa noite: ei, eu sou o Senhor dos Exércitos. Se eu estou pedindo para você ir, vai, confia, ama, confia em mim, que eu vou na tua frente. Eu estou preparando o caminho, eu estou amaciando esse coração aí. Quando você chegar e falar, ele vai receber, e você não vai nem acreditar que a palavra que você está liberando ali é a palavra que ele estava precisando ouvir para buscar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Em nome de Jesus.
Vou chamar o Bispo Eliseu aqui. Rapidinho. Antes da gente tocar mais um louvor para fechar, pedir para o Eliseu. Difícil estar com esse homem aqui com a gente. Pedir para esse cara encerrar, orar, entregar as mãos do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, a palavra nos diz que não é por força nem por violência, é o Teu Espírito que opera em nós, tanto querer como realizar. É o Senhor que nos convence do que é errado, do pecado, da justiça, do que é certo e do juízo, do que vai acontecer se nós não mudarmos nossa vida e vivermos conforme o Senhor quer, conforme o Senhor projetou. Senhor, o Senhor trouxe pessoas neste lugar, que só podemos vir à Tua casa influenciados pelo Teu Espírito. Uma reunião como essa, simples, sem pirotecnia, o atrativo maior aqui é o Senhor, são os relacionamentos, são as amizades. E eu quero entregar nas Tuas mãos cada um, Senhor. Aqueles que foram tocados de forma mais direta, mais objetiva, aqueles que foram tocados de forma mais resultante, mais subjetiva. Alguém foi tocado nessa noite, e nesse clima, Senhor, nós queremos que essa semente, Senhor, eu sei que não vai ser um apelo num ambiente emocional que vai fazer com que as pessoas se convençam, que vai mudar a Deus, mas eu sei que pessoas foram tocadas nessa noite, e o Senhor nos diz para nós sermos luz, darmos testemunhos que somos Teus discípulos. Todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo, Senhor. Que essa mensagem fique escrita nos nossos corações, Senhor. Abençoe a Jalpe, abençoe as igrejas que aqui estão representadas, os amigos, parentes, vizinhos, Senhor, aqueles que se mobilizaram de forma, ó Deus, determinada para trazer alguém. Que isso seja virulento, que isso seja contagiante, Deus. Em nome de Jesus, assumimos essa identidade hoje, sermos sal e luz. Que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai Celestial. Vá e não peques mais, não erres mais, não tenha duas identidades. Que a sua identidade seja de um filho de Deus, um discípulo do Mestre. Assim diz o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos ir embora, Espírito Santo. Se o Senhor tem ainda algo para fazer, estamos aqui submissos a Ti, Senhor. O tempo e o horário, Senhor, não são empecilhos para que o Senhor haja da maneira que o Senhor se agrada nessa noite. Senhor, visita essa casa agora. Pai, visita agora, meu Deus. Vai assilar, meu Deus. Que haja luz, dissipa toda a escuridade, dissipa todas as trevas. Que haja luz nesse namoro, que haja luz, Pai amado, nesse noivado, que haja luz nesse casamento, que haja luz nesse ministério, que haja luz, meu Deus, agora, em nome de Jesus. Como o Senhor disse, haja luz. Toda malignidade, Senhor, toda escuridade, toda negritude do inferno, nós agora dissipamos, Senhor, no nome de Jesus, para que caminhos se abram, portas se abram, milagres venham acontecer, Pai. E que essa vida tenha uma ótima noite de sono, e que amanhã ele sinta o desejo de novamente estar na tua casa, Senhor. Que estar na tua casa, ouvindo as tuas músicas, as tuas palavras sejam melhores de qualquer outro tipo de atividade emocional. Em nome de Jesus.
Vão em paz. A luz nessa noite. A luz do Senhor está nesse lugar. Você vai continuar em trevas se você quiser. Aquele que me segue não anda em trevas. Eu falo profeticamente com toda a convicção. O Senhor dissipa nessa noite espírito de confusão. Se entrou gente confusa, sem saber o caminho, o Senhor está dizendo: eu vou dar a luz, eu vou te mostrar o caminho. Em nome do Senhor Jesus. Digo mais, ainda na próxima reunião o Senhor vai falar mais claro contigo. Quando ouvir a palavra, abra bem os seus ouvidos, que o Senhor vai estar no púlpito te dando a direção que você precisa. Hoje você vai sair daqui em paz. Mas se você for aqui da nossa igreja, de outra igreja, fica atento, porque o Senhor vai te dar a direção certa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã às 9 da manhã nós estaremos novamente com Pessa, que é a Páscoa judaica. Você está convidado a estar conosco. Alguns judeus de fé completa, messiânicos, estarão aqui fazendo a Páscoa do Êxodo 12. Culturalmente, teologicamente, profeticamente, será uma experiência inesquecível para você. Amém, amados? Se você quiser estar conosco, você vai comer o cordeiro assado, você vai comer as ervas amargas, você vai comer o pão sem fermento, a água que purifica, todos os símbolos estão em Êxodo 12. Nós teremos amanhã pela manhã aqui, uma festa profética, e à noite a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, a Páscoa do pão e do vinho, da passagem para uma nova vida em Cristo. Amém? Se você quiser uma oração, eu não vou segurar mais você aqui não. Puxa, eu preciso receber uma oração, preciso receber um toque, eu vou orar por você. Amém, irmãos? Como o Gustavo disse, nós temos uma agenda nacional, muitas das vezes internacional, é difícil a nossa vida, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui. Amém, irmãos? Se você quiser uma oração, puxa, eu não posso sair daqui sem alguém orar por mim. Eu vou estar aqui para orar por você, para ungir você, se você quiser, em nome do muita fé. Amém? Senão nós já vamos embora. Amém? Pode apertar bênçãos, pedir um pouco, ou tem algo mais para você? Amém? Aí vamos acabar, né? Tem uma irmã aqui, está vendo a fé? Fica aqui, não, já vou orar por você. Costa ali, Gustavo, eu já vou descer, já vou orar. Depois, se mais alguém quiser uma oração, nós vamos orar para dissipar espírito de confusão, negritude espiritual, direção. Se o Senhor mostrar alguma coisa, vamos revelar. Vamos deixar Deus aqui se manifestar de forma. Obrigado mais uma vez à banda, dos meninos que sempre estão conosco. E a luz dele no caminho, né? Diz assim a palavra: determinando todo o negócio certo e firme, e a luz brilhará no seu caminho, né? Já diz isso. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça infinita de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém?